Let me know when I'm in. You are. Hi guys, how are you doing? Welcome. Hello, hello. Why is it? Okay. Hey you guys, welcome to this live. We have already some people coming in, that's great. Hello, hello everyone. Hi guys, how are you doing? Coming in. Hello, how are you? Sometimes I'm looking to the side because I'm checking something here, but don't worry. Hey, Isara said hello. Happy birthday, thank you. Thank you guys. Hey, Diego. I'm looking at some comments here. Hey, Hugo from Taubaté. Julia said happy birthday. Thank you, guys. Thank you very much. Hey, Fabio, how are you? I'm good. Thank you. Thank you for the happy birthday wishes. Thank you so much. Thank you, Patricia. Thank you. Hey, Renato. Hello. How are you? Welcome. Giovanni said, oi, teacher. Oi. Marina said happy birthday. Thank you very much. Thank you, guys. That's very sweet. Thank you, guys. God bless you. Thank you. Fabiana from Dourados. That's awesome. That's amazing. Gabriel, say happy birthday. Said happy birthday. Thank you. Hello. Hello, Renato. Ana Vitória. Hello. Hey, you guys. Hey, Kenny. How are you? How you doing? Good to see you. Good to see your face. Okay, Luana from Sinop. That's amazing. Thank you. Happy birthday, Hurricane. I thought it was the breeze right now. Diego said, how are you doing? I'm doing great. Manu from Caraguá. That's awesome. Guys from Influx Coral saying happy birthday, Bruna. Thank you very much. Clarice said hello. Hi, guys. Okay, Giovanni from Influx Rio Claro. That's amazing. That's really cool. Okay. Bruna said, pretty smile. Thank you very much. Hey, Jéssica from Manaus, Salvador, Rio Vermelho. Hey, Lives. Somebody, Teacher Pri said, I love your hair. Thank you very much. Thank you. Mel said, happy birthday, guys. Somebody said, your makeup looks good. Thank you. It's like the influx thing, right? Somebody from Minas, that's really cool. Hello, Carol from Rio Verde, Goiás. Diego from Sorocaba, that's amazing. Douglas said, hey, teacher, hello. Wow, many people here, right? A lot of people. Hey, good afternoon from Recife. That's really cool. That's amazing, guys. Mais uma live, é isso mesmo. Mais uma live, guys. Thank you so much for coming. Somebody from Maranhão, Neto. That's amazing. Neto from Maranhão. Eliane from Teresina. That's amazing. Vitória from Curitiba. So am I. I'm from Curitiba. Born and raised. Alright, guys. So, tem mais gente entrando, mas a gente já vai começar, porque o nosso assunto de hoje é um dos assuntos aí mais comentados por quem estuda inglês. Então, eu trabalho com ensino de inglês há 13 anos, é bastante tempo. Hoje é meu aniversário, não vou contar quantos anos eu tenho, porque senão vocês vão fazer as contas aí, né? Gente, eu trabalho com ensino de inglês há muito tempo. E o que eu percebo, de forma geral,
uma coisa que os alunos falam sempre e que os professores também relatam, que a maior dificuldade quando a gente estuda inglês é falar. A nossa maior dificuldade é a fala. Eu sei que tem algumas pessoas que até comentam assim, eu até consigo falar, mas eu não consigo entender o que as pessoas estão dizendo. Eu vou comentar sobre isso também, tá? Eu vou falar sobre isso, mas a gente precisa entender que, de fato, a maior dificuldade das pessoas é na hora de falar. E se a gente pensar por que nós estudamos inglês, é porque a gente quer ser fluente, né? Então eu quero viajar, por exemplo, e eu quero conversar com pessoas, eu quero saber o que elas fazem, de onde elas vieram, o que elas estão fazendo nesse país, por exemplo. Eu quero ficar num hostel e conversar com pessoas de outros países, ter contato, falar de onde eu vim, o que eu faço. Eu quero conversar, eu quero participar de uma reunião de negócios e eu quero expor meu projeto, eu quero falar, quero tirar minhas dúvidas, eu quero falar inglês. E esse falar, ele abrange várias coisas, né? Abrange uma conversa inteira, não é só você dizer frases, soltar frases. Não, você precisa interagir, você precisa entender o que as pessoas estão dizendo. Então eu vejo que esse é o objetivo das pessoas que estão buscando estudar inglês, que não é somente assim, falar algumas coisinhas. Não, a gente quer ser fluente, a gente quer se comunicar. E a maior dificuldade dos alunos é, puxa vida, eu consigo escrever. Consigo escrever porque é fácil, eu consigo consultar um dicionário, eu procuro na internet, eu consigo ler algumas coisas. Então, né, eu pego alguma coisa para ler e eu consigo, né, até fazer uma consulta. Alguns alunos relatam que eu consigo entender um pouco do que é dito. Eu consigo até entender relativamente bem o que as pessoas estão dizendo, mas na hora de falar, eu travo. Na hora de falar, eu não consigo. Então, durante essa live, eu vou pontuar para vocês 5 grandes problemas que são, eu penso que assim, são problemas que a maior parte dos alunos tem, a maior parte dos alunos passam. São 5 problemas que durante todos esses anos, em contato com alunos e em contato com professores, eu sinto que esses 5 problemas são comuns a praticamente todos os alunos de inglês. É claro que, né, tem várias outras coisas que podem acontecer, que podem atrapalhar, mas essas 5 coisas que eu vou pontuar aqui acontecem com muita frequência. E aí, o que eu vou fazer é dar soluções para esses pontos, ok? Então, se você colocar em prática o que eu tô falando aqui, com certeza a sua habilidade de speaking vai melhorar muito. Com certeza a sua habilidade de speaking vai ter um super upgrade. Mas é importante que você coloque tudo isso em prática. Não adianta só saber na teoria, precisa colocar a mão na massa, precisa get down to business, ok? Então não é só saber a teoria, precisa colocar em prática. Não é fácil, eu já falei isso aqui, mas com certeza vale muito a pena, ok? Gente, eu tô acompanhando alguns dos comentários, não toda hora, ok? Mas tô acompanhando aqui do ladinho no celular, tá? Então, às vezes, se eu olhar pro lado, assim, vocês... É porque eu tô procurando os comentários, tá? Então, vamos lá, gente. Falei pra vocês de 5 motivos, vou começar pelo primeiro. Então, a primeira coisa é que você não fala inglês porque você tem medo ou porque você tem vergonha. Sim ou não? Né? Você não consegue falar inglês porque você tem medo ou porque você tem vergonha. Alguém pediu ali, repete mão na massa, get down to business. Let's get down to business. Vamos colocar a mão na massa. Ou get down to business, right? Coloque a mão na massa, ok? Gente, então, primeiro problema. Você não fala inglês porque você tem vergonha ou porque você tem medo. Isso acontece com muitos alunos. Eu vejo, é muito comum os alunos falando assim, ai, teacher, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não ser entendido, eu tenho medo de pronunciar errado, ou eu tenho vergonha do meu sotaque, eu tenho vergonha que as pessoas tirem sarro, eu tenho vergonha que, enfim, de não ser entendido. Isso acontece com muita frequência. E aí, gente, eu preciso falar qual é a solução para isso.
Existem algumas soluções para você perder o medo e para você perder a vergonha. A primeira delas é você saber do seguinte, que no começo, quando você está aprendendo inglês, quando você é um estudante de inglês e não ainda um falante fluente, existe uma coisa que é a diferença entre comunicação e precisão. Nós aqui trabalhamos com abordagem lexical e o Michael Lewis, dentro da abordagem lexical, ele fala que a comunicação é mais importante do que a precisão. It's communication versus accuracy. A palavra é accuracy, que é essa precisão. Você não precisa acertar tudo. Você não precisa ser 100% preciso. No começo, as pessoas erram mesmo. E quem está ouvindo, de forma geral, não se incomoda com isso. Então, entenda que a sua comunicação, se você se comunicar, é aquele famoso feito, às vezes é melhor do que o perfeito, né? Então, por vezes, é melhor você se comunicar, é você tentar, porque é só tentando que você consegue melhorar. É só tentando que você consegue evoluir. Então, a comunicação, ela é muito mais importante do que a precisão. Perca a vergonha na hora de falar. Não tenha vergonha, porque a única forma de você praticar é de fato falando. E aí, eu gosto de dar o exemplo da Zara, por exemplo, né? Todo mundo aí já conhece a Zara é famosa. A Zara tem 2 aninhos, 2 anos e 3 meses, e ela fala inglês muito bem. É claro que dentro da possibilidade, né, de uma criança de 2 anos, né? O que ela consegue falar ali dentro do limite dela de 2 anos. E aí, vocês acham que ela fala coisas erradas ou não? É claro que ela fala coisas erradas, ela erra muita coisa. Ela erra a pronúncia, ela erra às vezes a ordem das palavras, ela erra inclusive os substantivos. É claro que ela comete erros. No entanto, ela não teve vergonha de falar, né? E a partir do momento que ela tá falando, a gente vai ajudando, a gente vai corrigindo. Esse é o trabalho de um bom professor, né? O professor te ajuda, ele te corrige, ele te dá as direções, te dá um melhor caminho para você melhorar a sua fala. Então, lembrem sempre de uma criança, não precisa... Então, a Vitória falou, I'm afraid of making mistakes and being ashamed of in the middle of everyone. Vitória, acontece, mas precisa ter em mente que se você não soltar, talvez você nunca tenha a oportunidade de falar. E é exatamente disso que eu tô falando. A gente precisa ser crianças nesse sentido. Não ter medo, arriscar, porque é somente dessa forma que você se solta, né? Então não pode ter medo, tem que soltar, se solta. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma criança que fala português. Então no começo, não sei, a criança fala tlabiceiro em vez de travesseiro. Tem algum problema? Ninguém fica assim, nossa, não entendi o que você falou errado, fala direito. Ou errou um tempo verbal, falou eu fiz a minha lição. E aí ninguém fala assim, nossa, o verbo fazer é irregular, você tem que flexionar ele de forma no passado. Não é assim que a gente encara quando uma criança está aprendendo a falar. E a mesma coisa é quando a gente está falando inglês. Não precisa ter medo de errar, porque quanto mais você pratica, mais você tem a oportunidade de arrumar, de ajustar os seus erros. Mas claro que não é só isso, né? Não dá para só se soltar e não trabalhar no sentido de melhorar tudo que precisa ser melhorado na sua fala. Eu gosto de um exemplo que é falar em público. 99% das pessoas que eu conheço tem medo, tem receio de falar em público. Sim ou não? A maioria de nós treme na base na hora de falar em público. Eu fico tremendo antes de entrar na live aqui, porque eu sei que tem um monte de gente me assistindo, eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Isso acontece com todo mundo. Qual é um dos segredos? Qual é a primeira coisa que você vai falar para uma pessoa que precisa falar em público para essa pessoa perder esse medo? A primeira coisa que você vai falar é: estude o seu conteúdo.
tem o seu conteúdo na ponta da língua. Domine aquilo que você vai falar. E a partir do momento que você domina o que você vai falar, 85% do seu medo vai embora. Não é? Não é verdade? Então, assim, mesmo se você é uma pessoa tímida, você precisa fazer uma apresentação na faculdade, você precisa fazer uma apresentação na sua empresa. Qual é a primeira coisa que você vai fazer para você ficar confident, para você ficar confiante, para você não sentir tanto medo? É claro que na hora você vai ficar com medo, mas 85% do seu medo, da sua insegurança vai desaparecer uma vez que você domine aquilo que você vai falar. E para falar inglês é a mesma coisa. A gente muitas vezes não tem segurança porque a gente não tem domínio, porque a gente não estuda o suficiente. E aí, gente, eu vou agora falar dos nossos 4 próximos tópicos e vocês vão ver que colocando em prática soluções, grande parte do problema da vergonha e do medo vai embora. Porque vocês vão, de fato, dominar o conteúdo, ok? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Alguém falou ali, quem julga são os próprios brasileiros. A Drica falou, seu inglês é ruim, o meu é melhor. Exatamente, e não precisa, né, ficar com medo desse tipo de comentário. O importante é colocar, né, você tem que sair da sua zona de conforto. É isso que eu tava tentando me lembrar. Tem que sair da sua zona de conforto, ok? Gente, então vamos lá para o nosso segundo motivo. Então lembra que o primeiro motivo que você não consegue falar é porque você tem medo e você tem vergonha. O que precisa fazer? Perder esse medo e essa vergonha a partir de prática. Precisa praticar, precisa dominar o conteúdo. O segundo motivo pelo qual você não consegue falar, eu vou contar isso para vocês agora como uma pessoa que estuda o aprendizado da língua inglesa e tem contato com alunos há 13 anos. Você não consegue falar porque a habilidade de speaking, a habilidade de fala, ela é a habilidade mais difícil. Então, quando a gente fala sobre habilidades comunicativas, que quem é professor aí vai saber, né, que é ler, escrever, falar e ouvir, a gente divide essas habilidades entre habilidades receptivas e habilidades ativas. Então, quais são as habilidades receptivas? Ouvir e ler. Essas duas habilidades são habilidades receptivas. O que isso significa? Que é input, ok? Input é aquilo que entra para você. As habilidades receptivas, elas são super importantes, muito importantes mesmo. Mas elas são relativamente mais fáceis de serem adquiridas. Não menos importantes, mas relativamente mais fáceis. As habilidades ativas, the productive skills, para os professores, né? The productive skills, que são escrever e falar, são as habilidades mais difíceis, que são as habilidades que envolvem output, ok? Então isso é de fato mais difícil. Escrever é relativamente mais fácil. Por quê? Porque você pode consultar um dicionário, porque você pode consultar um site da internet. Hoje em dia é muito mais tranquilo, né? Você aprender a escrever em inglês. Agora, a fala é a habilidade mais difícil de todas as 4 habilidades. Por quê? Porque você precisa treinar a sua musculatura da boca, tá? Você tem que treinar a sua musculatura, a sua articulação. Você precisa se acostumar com novos sons que você vai produzir. Então você tem que treinar a sua língua aí em lugares que ela nunca foi. Essa frase ficou esquisita, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Então você precisa treinar a sua musculatura, toda a sua articulação. Você tem que se acostumar com novos sons. Você precisa prestar atenção na sua linguagem corporal, na sua expressão. Você precisa prestar atenção na entonação, se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. E além de tudo isso, você tem que conciliar a gramática. Será que a gramática está certa? A pronúncia, será que eu estou pronunciando certo? E ainda o vocabulário. Ou seja, é a habilidade mais difícil de todas. É mais difícil falar
do que ouvir, do que ler e do que escrever. Como a gente resolve isso, né? Se a habilidade de escrita, de fala, desculpa, ela é a mais difícil, quais são as soluções? Precisa de treino, precisa de estudo. A primeira coisa, né, que pode ser feita é, se você tem acesso a um curso de inglês, né? Vamos pensar que você pode fazer um curso de inglês e que é muito bom, né, fazer curso de inglês porque te ajuda em vários sentidos quando você tem um método. Então, a primeira coisa que você tem que considerar é que quando você vai para uma aula de inglês, você precisa falar em todas as aulas. Se você vai para um curso de inglês que você não fala sempre, que você não tem a oportunidade de falar, ou que as turmas são muito grandes, as turmas são muito cheias, você vai ter pouca oportunidade de falar, talvez esse não seja um bom curso. Você precisa escolher um curso que priorize a fala em todas as aulas, porque é a habilidade mais difícil e é a habilidade que você precisa treinar com mais frequência. É claro que todas são importantes, mas você precisa treinar o speaking. Então vamos pensar que dentro de uma sala de aula, você precisa de uma turma reduzida, você provavelmente vai ter 2 aulas por semana, né? Então nessas 2 aulas por semana, você precisa falar em todas as aulas. Então, se você vai escolher uma escola de inglês, escolha uma escola de inglês que priorize a fala em todas as aulas. É como acontece na Influx, por exemplo. As turmas são reduzidas e os alunos falam desde o primeiro dia de aula. É claro que praticando também as outras habilidades intercaladas, mas em todas as aulas o aluno se acostuma com a fala. Ele treina a falar em todas as lições. Então, é super importante que você opte por um curso de inglês que tenha isso. No entanto, somente a prática em sala de aula não é suficiente. Não é 100% efetivo você estudar a sua fala só 2 vezes por semana. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Vou falar um pouquinho sobre rotina de estudos e consistência, mas só 2 vezes por semana na sua aula de inglês não é suficiente. E mais, ai, Bruna, eu não tenho condições de fazer um curso de inglês, ou então não tenho um curso de inglês na minha cidade que eu gostaria de fazer. É possível estudar o speaking sozinho? Sim, com certeza. Você pode estudar o speaking, você pode melhorar a sua fala sozinho. Como fazer isso? É possível assistir filme, assistir seriado, ouvir música, ouvir podcasts e treinar o seu speaking. Mas uma coisa que eu já falei aqui e que eu vou repetir é o seguinte: não existe aprendizado passivo, ok? Então não existe você sentar na frente, você sentar no sofá. Alguém falou, a Maria Duda falou, eu ficava treinando com o Google Tradutor. É uma possibilidade também. Com o Google Tradutor é possível. O Jorge falou que tem pouco vocabulário, isso interfere. A gente vai falar disso também, tá, Jorge? Com certeza. A Dânia falou que ela ama o Mobile Trainer, aluna da Influx, com certeza. Ok? Gente, então vou continuar aqui, tá? Daqui a pouco eu vou acompanhando os comentários aqui no celular. É possível treinar sozinho? Sim, mas não existe aprendizado passivo. Então não dá pra você sentar na frente da TV e de repente falar assim, eu tô aqui treinando meu speaking. Não existe. Todo aprendizado requer esforço. E todo aprendizado eficiente requer método. Então você precisa de uma metodologia de estudos até para estudar sozinho. Então você vai pensar assim, eu vou assistir um seriado em inglês, mas agora eu não estou assistindo para entretenimento. Eu estou assistindo para aprender e para praticar o meu speaking. O que você vai fazer? Primeira coisa, tem um caderno. Pode ser um caderno, né, papel, físico, ou pode ser o seu Lexical Notebook, que eu já conversei aqui com vocês em outras lives, né? Então você pode pegar o seu Lexical Notebook, pega o seu caderno e aí o que você vai fazer? Isso serve para podcast, para música, para seriado ou para filme. Então, eu tô ali prestando atenção no que os personagens estão dizendo, tá? Tô treinando também o meu input de certa forma. E aí o que você vai fazer? Você ouviu uma frase que você gostaria de falar, você gostaria de aprender.
Você pausa o seu seriado nessa hora, ok? Pausa o seu seriado nessa hora, repete o que o seu personagem querido falou, repete, anota no seu caderno e anota o significado. Anota o que essa frase significa, porque não adianta você voltar nas suas anotações depois e não saber o que você estudou antes. Então anota em português o que isso significa, ok? A Elisa falou, assistir legendado é melhor ou pior? Elisa, depende do seu nível de inglês. Porque se você assiste com legenda, ou com legenda em português, por exemplo, não adianta assistir sem legenda se você não vai entender nada. Então, para propósitos de estudo, às vezes vale mais a pena assistir com legenda em português. E aí você faz isso que eu tô falando. Viu uma frase legal de praticar? Fala assim, nossa, eu queria aprender a falar essa frase. Para o seriado, anota essa frase, ok? Anota essa frase, anota o significado dela. E aí você vai fazer mais uma coisa. Você vai também pegar o seu gravador de voz e você vai gravar você mesmo falando. Eu vou mostrar um exemplo para vocês na prática. Vocês querem ver na prática isso? Vou mostrar para vocês um trechinho aqui de um seriado muito querido, muito amado, How I Met Your Mother, ok? Então um trechinho de How I Met Your Mother para vocês. Vamos lá. I want to get a picture. Get in. Então, foi rápido, né? Vou tocar mais uma vez. Vamos lá. I want to get a picture. Get in. Vocês viram o que a mãe falou ali? A mãe é Tracy, né? O nome dela, a esposa ali do Ted Mosby. Vocês viram o que ela disse? Então ela falou assim, I wanna get a picture, get in. Aí você falou, nossa, você viu a legenda que estava escrito assim, eu quero tirar uma foto. Entra ali, vai pra foto, get in, I wanna get a picture. E aí o que você vai fazer? Você pega o seu gravador de voz. Hoje em dia, né, a maior parte dos celulares vem já com o gravador de voz. E aí você grava o que o personagem falou. Vou fazer um exemplo para vocês aqui. Sorry. I wanna get a picture. Get in. Salvei. Na verdade, aqui eu nem quero get in. Eu quero só I wanna get a picture. Eu quero tirar uma foto. I wanna get a picture. Nem vou fazer o get in. I wanna get a picture. Salvei aqui no meu celular com esse mesmo nome, o nome da frase, I wanna get a picture. Anotei no meu caderno, I wanna get a picture, eu quero tirar uma foto. E aí, olha só, agora eu tenho uma forma de praticar o meu speaking. Vou tocar aqui. Opa. I wanna get a picture. I wanna get a picture. E aí o que eu preciso fazer com isso? Amanhã eu preciso voltar nas minhas anotações e voltar no meu gravador. E repetir mais uma vez. E falar mais uma vez. Vou dar mais um exemplo, ok? Agora com o meu seriado preferido de todos os tempos. Tenho certeza que vocês também gostam. Nossa, vamos ver se vocês legenda que vão tava gostar. escrito assim. Friends, ok? Um trechinho de This Friends. is Isabella. This is Isabella. This is Isabella. Adorei essa frase, achei super legal. Que é, essa é a Isabela. Eu entendi o contexto, então quando eu quero apresentar alguém, eu posso falar This is Isabella. A gente já falou aqui sobre chunks semifixos, né? Que é aqueles que a gente pode trocar informações. Então eu posso falar This is Douglas. This is John. This is Anna. This is Isabella. Vou tocar mais uma vez para vocês. Vamos lá? This is Isabella. Ross? This is Isabella. Então, this is Isabella. Veja só. O que eu vou fazer nesse momento? Anotar no meu caderno, no meu lexical notebook. This is Isabella. Essa é a Isabela. Estou apresentando alguém. Essa é a Isabela. Esse é o Douglas. Essa é a Zara. This is Zara. This is Douglas. This is Isabella. E aí, vou lá no meu gravador de voz e vou fazer um arquivinho aqui escrito uma faixa de áudio. This is Isabella. Então, vou gravar para vocês aqui. Sorry. This is Isabella. This is Douglas.
This is Zara. Depois eu volto para praticar e repetir mais vezes essa frase. Olha lá. This is Isabella. This is Douglas. This is Zara. Tô apresentando alguém. Olha só, legal, né? Então, mais um exemplo só pra gente finalizar essa parte, pra gente finalizar essa metodologia de estudos. Mais um exemplo com Friends pra vocês. You look great. Então, what is Monica saying? You look great, right? You look great. Deixa eu ver aqui algum comentário, ok? You look great, que significa você tá lindo. You look great, isso poderia ser dito para uma mulher também. You look great, você tá linda, você tá ótima, você está ótimo. You look great. O que eu vou fazer nesse momento? Anotar no meu caderno. You look great. Você tá lindo, você tá linda, você tá ótimo, você tá ótima. E aí, vou lá no meu gravador, né? You look great. E depois eu volto para praticar a minha pronúncia. You look great. Gente, essa é uma forma muito efetiva de você praticar o seu speaking. Isso é uma metodologia de estudos. Então, ao invés de você só ficar sentado assistindo, você tem um processo ativo. E aí, o que é importante? Você copia a entonação do personagem, você copia a expressão dele, você entende o contexto e você consegue depois copiar esse contexto. Então, gente, se você conseguir fazer isso com músicas, com podcasts, com seriados, com filmes, o seu speaking, a sua habilidade de fala, vai ter um upgrade. Vai melhorar de forma muito significativa, porque isso é uma forma de aprendizado ativa. É uma metodologia ativa de aprendizado, que você precisa realmente colocar a mão na massa. O que mais você pode fazer? Pensando que aqui o nosso problema, né, é que a habilidade de fala é a habilidade mais difícil. Precisa de muita prática. Então, para aprender com filme, seriado, música, essa técnica que eu ensinei para vocês, essa metodologia de ensino é super eficaz, é muito eficiente. O que mais você pode fazer? Esses dias eu falei lá na minha conta do Instagram, eu dei uma dica lá, que é você descrever a sua rotina em inglês. É você falar o que está acontecendo no seu dia. Então, assim, eu acordei às 7 da manhã. Você olhou no relógio, acordei às 7 da manhã. Você fala isso em voz alta, você se acostuma a falar isso. Agora eu tô indo tomar café da manhã. Vou escovar meus dentes. Vou até a garagem pegar o carro. Eu estou dirigindo. Tem um prédio grande, tem carros passando. Tô presa num estacionamento. É claro, né, gente, que para isso precisa já ter um pouquinho mais de vocabulário, precisa saber um pouquinho mais de inglês. Eu vejo que o trabalho dos professores de inglês é importante nesse sentido. Poxa vida, não sei falar, eu acordei às 7 da manhã. Precisa perguntar para uma fonte confiável para você não aprender a falar errado, certo? Então, veja uma fonte confiável. Os alunos da Influx, por exemplo, têm as aulas bônus para fazer isso. Então, o aluno da Influx ele pode ir lá na escola e falar assim: teacher, eu gostaria de aprender a falar da minha rotina em inglês. O professor na aula bônus vai ajudar você a fazer isso. Quem não é aluno da Influx, né, e tem um professor particular, pode fazer isso com um professor particular, com um professor de outra escola, ou até mesmo mandar para a gente da Influx nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Nós respondemos isso lá também, a gente ajuda os alunos também, todo mundo que quer aprender inglês. Então, você pode falar sozinho, descrever a sua rotina. Se você pode, por exemplo, ler em inglês também, né? Então, você tem um texto em inglês que você gostaria de ler. É claro que é importante que esse texto tenha um áudio para você ter como referência, para você ter certeza que você está falando certo.
Então essas também são formas de você praticar o seu speaking. Mas lembra que isso precisa ser todos os dias. Isso precisa ser constante. Você precisa treinar isso todos os dias. É treinar a musculatura, é treinar a língua, é treinar a pronúncia, é treinar o vocabulário, é treinar a gramática, para que na hora que você de fato for falar, você se sinta mais confiante, você se sinta mais confident, ok? Gente, então, esse foi o nosso segundo tópico, ok? Que a habilidade de fala, ela é a mais difícil mesmo, e essas são as possibilidades para a gente melhorar a nossa fala. O terceiro problema é o seguinte, ok? Terceiro problema agora é, eu ouço muito isso de alunos, ok? Então assim, eu consigo falar, tá? Desculpa, não era esse o problema. I'm sorry. Então qual é o problema? Por que você não consegue falar inglês? Problema número 3. Você não consegue falar inglês porque te falta input, te falta listening. No começo, eu falei para vocês que falar inglês envolve muitas coisas e principalmente dois pontos importantes. Falar inglês, ser fluente, não é só falar frases, é você também entender o que as pessoas falam. Nos níveis iniciais, quanto mais você ouve, melhor você vai falar. Quanto mais você ouve inglês, mais você vai conseguir se comunicar. Eu vou dar um exemplo, uma história real para vocês. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu falava pouco inglês, muito pouco. E aí uma vez eu fui no Panda Express, que era um dos meus restaurantes preferidos, e eu tinha ensaiado falar o que eu queria comer. I wanna have orange chicken and I wanna have noodles. Tava bem certinho na minha cabeça. I wanna have orange chicken, I wanna have noodles. Eu quero comer isso. I wanna have orange chicken, I wanna have noodles. E aí eu cheguei lá no Panda Express, que é um fast food nos Estados Unidos, e eu falei, I wanna have orange chicken and I wanna have noodles. E aí a atendente falou assim, ok, so is it for here or to go? Is it for here or to go? E eu fiquei assim, what? Can you repeat that? I don't understand. Is that for here or to go? Is it to eat here or to go? E eu tava assim, gente, eu fiquei paralisada, porque eu não sabia o que dizer. Não tinha a menor ideia do que era isso. Então, e aí depois eu fui descobrir que is it to eat here or to go significa você vai comer aqui ou você vai levar? É para comer aqui ou é para levar? E aí o que acontece, gente? Se você não entende o que a pessoa vai dizer, não adianta, você pode saber todas as frases. Se você não sabe o que a pessoa, se você não entende o que a pessoa diz, você simplesmente não vai conseguir se comunicar. Isso não é uma conversa, isso não é falar inglês. Então tem uma verdade dura aqui, né? Uma verdade dura. Eu vi na verdade algumas pessoas comentando o seguinte, isso não é pessoal, tá? Não é com ninguém. Falar eu até consigo. Eu não consigo entender. Então se você consegue falar e você não consegue entender, na verdade você não consegue nada. E provavelmente você está falando frases aportuguesadas, ok? Eu trabalhei, até o pessoal escreveu ali, né? Is it for here or to go? Is it for here or to go? Então, se você não consegue entender, você não consegue falar, porque a fala é uma via de mão dupla. A fala não é só você conseguir algumas frases. E provavelmente, gente, eu trabalhei muitos anos em escola e eu fazia muitos nivelamentos. E aí no nivelamento, a maior parte dos alunos, né, dos interessados me falavam, a minha maior dificuldade é na fala mesmo, eu não consigo falar, eu tenho dificuldade de falar. Mas algumas pessoas me falavam assim, não, falar eu consigo, mas eu não consigo entender. Eu ouvia isso algumas vezes. E aí quando eu pedia para a pessoa falar alguma coisa em inglês, por exemplo, quantos anos você tem? Aí a pessoa fala, how many years do you have? How many years do you have? Ou seja, uma tradução literal palavra por palavra. Isso significa que ela nunca ouviu alguém falando, how old are you? How old are you? Que é a forma certa de perguntar quantos anos você tem. Então, eu perguntava assim, ok, como que você falaria em inglês? How would you say in English?
eu tenho medo de sair sozinho à noite. E aí a pessoa fala assim, I have afraid of to go out in the night. Então, na verdade, esse conseguir falar não é necessariamente conversar, né? Porque quando você conversa, você tem que entender. E você precisa falar a frase certa também. Então, I'm afraid of going out alone at night. I'm afraid of going out alone at night. Essa, na verdade, é a frase certa. Então, quando a gente não consegue ouvir, a gente certamente não consegue falar bem. Então, é preciso praticar, ter muito input, muito input. Listening, listening, listening. A gente já falou muito sobre input, né, em outras lives, e eu tô voltando nesse ponto porque ele é importantíssimo. Ouça vários sotaques. Na hora que você for estudar, estuda um só sotaque, escolhe um para você falar. Mas escute vários sotaques. Escuta o sotaque americano, o britânico, o irlandês, o australiano, o africano, enfim. Escute sotaques para você praticar o seu listening. Eu costumo dizer que, assim, a Zara, por exemplo, vou dar o exemplo dela mais uma vez, que a Zara, ela tem 2 anos e 3 meses. Ela demorou quase 1 ano para falar as suas primeiras palavras. Enquanto isso, ela ficou só ouvindo, até ela conseguir falar as primeiras palavras. E nós, adultos, a gente se subestima um pouco, porque a gente fala as crianças aprendem mais rápido. E não necessariamente. Às vezes as crianças aprendem mais lentamente. Veja, um adulto não precisaria levar meses, anos, para falar as suas primeiras palavras em inglês. Isso pode ser super rápido. Isso pode ser na sua primeira aula de inglês. Mas você precisa de listening, input constantemente, ok? Então, um dos motivos que você não consegue falar efetivamente é porque você não está ouvindo o suficiente. Então, pratique o seu listening. Volte nas lives anteriores e que a gente falou sobre a importância do input. A gente dá várias dicas lá de como fazer isso, ok? E aí a gente está indo para o nosso 4º tópico, por que você não consegue falar inglês. E o 4º tópico é o seguinte, como eu falei para vocês, eu trabalhei em escola por muitos anos e 98% das pessoas que chegam nas escolas, elas falam o seguinte, olha, eu sei várias palavras em inglês, mas eu não consigo juntar as palavras. Eu tenho certeza que isso acontece com muitos de vocês aí. Eu sei várias palavras, mas na hora de falar, eu não consigo juntar essas palavras. Isso acontece por quê? Porque a gente está acostumado a aprender palavrinhas soltas. O nosso cérebro, na verdade, diz, a palavrinha solta é mais fácil. E a gente vai atrás de aprender as palavras soltas, o que é um erro. Porque a palavra solta não ajuda na hora de comunicar. Vou dar mais um exemplo comum que eu já passei com muitos alunos. Se você pensa nessa frase em inglês, tá? Se você quisesse falar, por exemplo, eu faço natação 2 vezes por semana. É uma frase comum de descrever a sua rotina. Eu faço natação 2 vezes por semana. E aí você sabe, por exemplo, swimming, você sabe semana é week. E se você ainda quiser falar, eu faço natação 2 vezes por semana de manhã, porque você sabe morning. Mas na hora de juntar tudo isso, como será que fica? Eu já ouvi as pessoas falando, por exemplo, I do swimming 2 times for week. O que está acontecendo? Juntar palavra por palavra. E é necessário saber chunks. Então aqui a gente tem 3 chunks importantes. I go swimming, eu faço natação. I go swimming. 2 vezes por semana. Twice a week. Twice a week. De manhã, in the morning. In the morning. Então agora eu vou fazer rapidamente com vocês uma mini aulinha. Então eu tô falando que para você conseguir falar, você precisa aprender chunks. Mas também não adianta você aprender chunks sem contexto nenhum. Você precisa pensar qual é o contexto, qual é a situação que eu quero falar e eu vou aprender chunks com essa situação. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu particularmente adoro.
E eu sei que muita gente gosta, que é Starbucks. Então eu quero aprender a me comunicar no Starbucks, ok? Vamos pensar numa situação. Quais são os chunks que eu vou precisar falar quando eu estiver no Starbucks? Mas também o que eu vou ouvir. Porque lembra que a comunicação é isso, é uma via de mão dupla. Então, eu preciso falar, mas eu preciso também entender. Então, vai ser mais ou menos rápido, mas lembrem que vocês vão poder assistir essa live depois, ok? Então, vamos lá, gente. Então, você chega lá no Starbucks e você vai dizer oi pro atendente. Então, você vai dizer, Hi, good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite. E aí, você também pode falar, por exemplo, Hi, how's it going? Hi, how is it going? O atendente provavelmente vai te responder. I'm doing good. I'm good. You? I'm good and you? E aí, veja só. Em seguida, o atendente vai provavelmente te perguntar. What can I get you? O que você vai querer? Ou ainda, what would you like? O que você vai querer? What can I get you? What would you like? Você vai provavelmente responder. Olha só, na hora de pedir, can I get a caramel latte, please? Ou, I'll have a caramel latte, please. Pensa que você quer pedir mais alguma coisa. Você pode usar o chunk. Can I also get espresso? Me veja também um espresso. Can I also get a cookie? Me veja também um cookie, ok? Então, para pedir, can I get a... Ou então, I'll have a... Então, me veja um, eu vou querer um. And, can I also get a... Me veja um também, me veja também um... A cookie, a donut, a espresso e assim por diante. Olha só o que vai acontecer agora. Se você não entende isso, já complicou a sua conversa, né? A sua conversa já não tá tão simples. Então você precisa entender que o atendente vai te dizer, sure thing, claro, what size would you like? Se você não entende essa pergunta, a tua comunicação já não fica tão efetiva. Então, what size would you like? Of course, what size would you like? Ok, what size would you like? Que tamanho que você vai querer? E aí, só no Starbucks que tem essa loucura, ok? Só no Starbucks que tem essa loucura, que os tamanhos são todos diferentes. Então, o atendente vai... Você pode falar, por exemplo, short, please, que é o menor, o tamanho bem pequenininho. Tall, please, que é esse um pouquinho maior. Grande, please, que é esse, o grande nosso aqui, né? E venti, please, que é o maior de todos lá no Starbucks, venti, ok? Então, logo em seguida a conversa vai ter que continuar, mas você tem que saber o que a atendente vai te perguntar. Aqui ela vai te perguntar o seu nome. Você escolheu a sua bebida, o tamanho da sua bebida. Aí ela vai falar, your name, please, what's your name? Aqui tá fácil, né? O nome desse querido aqui é Felipe. Então ele fala, oh, it's Felipe, it's Bruna. Agora, faz parte da experiência do Starbucks as pessoas escreverem o seu nome errado. Então, assim, vão escrever seu nome errado, faz parte, você tira uma foto, é divertido, mas tem algumas pessoas, principalmente quando estão falando com pessoas de fora, que perguntam o seguinte, how do you spell that? What's your name? Bruna, how do you spell that? Como que você soletra isso? E aí, o Felipe aqui, né, seria F-E-L-I-P-E. Então, você tem que saber soletrar o seu nome. Se me perguntassem, ok, how do you spell that? My name is Bruna. How do you spell that? B-R-U-N-A. Então, tem que saber soletrar, certo? Alguém perguntou ali, por que ele usou it's? Então, porque eu perguntei, your name, please. Qual é o seu nome? É Felipe. It's Felipe. It's Bruna. Mas esse it's é opcional, tá? Não precisa fazer esse it's, não precisa falar. E aí, em seguida, atenção aqui, porque a atendente vai falar isso aqui muito rápido. Is that to have here to go? E você tem que entender esse connected speech, né? Is that to have here to go? Que significa, lembra disso? É para tomar aqui ou é para levar? Se você estiver na Inglaterra, você provavelmente vai ouvir
Is that to have here or to take away? Is that to have here or to take away? Então, é para comer, para tomar aqui ou é para levar? E aí você pode responder, né? I'll have that here, please. I'll have that here, please. Então, eu vou comer, vou beber aqui. Por favor. Ou então, to go, please. Para levar, por favor. To go, please. Ok? E aí, a atendente provavelmente vai falar that'll be $3, that'll be $4, that'll be $5. Se você quiser pagar no cartão, você pergunta can I pay by card? Ou então, vou pagar com dinheiro. I'll pay with cash. I'll pay with cash. E aí o atendente, você mesmo pode mostrar para o atendente, né? Dar o cartão para o atendente, dar o dinheiro para o atendente e falar, aqui está. There you are. Ou ainda, here you go. Ok? O que o atendente vai te responder? Thank you. Have a good day. Obrigada. Tenha um ótimo dia. E aí, no final das contas, você diz you too, né? Claro, você também, you too. E aí você vai lá buscar seu café no balcão, alguém vai falar here you go, there you are, e assim por diante. Guys, veja aqui, muitas pessoas me perguntam o seguinte, Bruna, eu quero fazer aula de conversação. Aula de conversação ajuda no speaking? A gente fez uma simulação de conversação aqui no Starbucks. Se você não sabe todas essas frases, se você não sabe esse todo vocabulário, é como se você estivesse indo para uma aula de conversação sem saber conversar. Então, quando você busca, por exemplo, aula de conversação, você precisa saber conversar antes. Você tem que saber todo esse vocabulário. Eu gosto muito de dar o exemplo das aulas da Influx. Na Influx, a gente tem uma aula onde o aluno aprende todo o vocabulário. Então vamos pensar se existia uma aula assim, aula de ir ao Starbucks. Essa aula é boa, né? Aula de ir ao Starbucks. Em uma aula, a gente vai praticar todo esse vocabulário, todas essas frases, como fala, qual é a entonação, qual é a pronúncia, qual é a linguagem corporal. E na próxima aula é uma conversação. Estamos agora no Starbucks. É uma simulação dessa situação. Então, não adianta você ir atrás de aula de conversação se você não sabe conversar. Busque saber esse vocabulário primeiro. É possível buscar isso no YouTube, se você não faz aulas de inglês, né? Você pode buscar no YouTube conversas em inglês, você pode buscar podcasts, Spotify, mas principalmente, se você vai para uma escola de idiomas buscar aulas de conversação, lembra que não adianta chegar no Starbucks se você não sabe pedir o seu café da forma correta. Então você precisa primeiro aprender o vocabulário para depois praticar a sua conversa, ok? Lembra isso, na aula da Influx é como se fosse o treino e o jogo. Então, primeiro você treina essas frases, treina esse vocabulário e depois você joga, depois você está em campo. Você realmente pratica todo o vocabulário que você aprendeu na aula passada numa situação real. E isso faz muita diferença. Gente, então esse foi o nosso quarto ponto. Não adianta aprender palavras soltas, temos que aprender chunks dentro de contextos específicos. Não adianta aprender palavras soltas, isso não ajuda no seu speaking. Isso faz com que você fale travado, com que não saia ou que você fale errado. Não aprenda palavras soltas, aprenda chunks dentro de um contexto. E por fim, a minha dica para vocês é mantenha uma rotina de estudos. Tudo isso que eu falei aqui não é possível se você não estuda, se você não consegue manter uma rotina. É como ir para academia. Se você só vai 1, 2 vezes na semana, o seu resultado é diferente se você for todos os dias. Então, todos os dias, 15 minutinhos por dia, 20 minutinhos, vai aumentando, 30 minutinhos por dia. Mantenha uma rotina de estudos, porque um dos motivos pelos quais as pessoas não conseguem falar inglês é porque elas não estudam, é porque elas não praticam, é porque elas não têm prática
do estudo. Então, mantenha uma rotina de estudos. O Influx Blog tem áudios. Aqui no Instagram a gente faz postagem todos os dias que você pode ouvir e repetir o áudio junto. Então pensa assim, todos os dias eu vou entrar no Instagram da Influx e eu vou praticar a frase que tá lá. Então, quanto mais você praticar, mais você vai conseguir aprimorar a sua fala. Gente, eu falei pra caramba, né? Nós já estamos quase finalizando a nossa live, ok? Deixa eu só confirmar aqui quanto tempo nós temos. Ok, então, gente, precisa ter essa rotina de estudos. Coloca aí na sua agenda. Todos os dias eu vou entrar no blog da Influx e eu vou fazer alguns exercícios. Eu vou praticar o áudio de alguns posts, eu vou ouvir, repetir, anotar no meu Lexical Notebook, eu vou gravar no meu gravador de voz. Alunos da Influx, todo dia eu vou entrar no Seven, todos os dias eu vou praticar no Mobile Trainer, que tem o gravador de voz já no aplicativo, que tem o gravador de voz que você consegue se ouvir, praticar as frases. Não é possível falar se você não é consistente nos seus estudos, ok? Guys, usem o Lexical Notebook também. Eu tô vendo que algumas pessoas estão dizendo aqui que o Lexical Notebook também ajuda nesse sentido, né? É muito eficiente porque lembra daquilo que a gente conversou nas lives anteriores? Quem não viu, vale a pena reassistir. A curva do esquecimento. Isso acontece a mesma coisa na hora de falar. Se você não fala, se você não repete, você vai esquecer. Então, um dos motivos pelos quais as pessoas não falam é porque elas não estudam. E aí é super importante manter uma rotina, ser consistente. Estude inglês todos os dias. Entre no Influx Blog todos os dias. Entra aqui no Instagram e pensa assim, todos os dias eu vou aprender a frase do dia. Todo dia tem post aqui, né? Então eu vou entrar e vou aprender a frase do dia. Isso faz muita diferença, ok? Guys, thank you so much for watching. Essa live vai ficar gravada, ok? Vai ficar gravada aqui no Instagram e depois ela vai pro YouTube, ok? Guys, thank you so much for watching. It was great. I hope you enjoyed it. And remember, you have to put all this into practice. Precisa colocar tudo isso em prática. Se não colocar em prática, não é possível evoluir. Então, coloquem em prática tudo isso. Se precisar, assistam a live mais uma vez. E, one more time, once again, thank you for watching. And I'm gonna tell you guys bye. We have just a couple of minutes, okay? Tito said thanks. Thank you, guys. Tati, thank you so much. Guys from Influx Campo Grande, thank you. Ícaro, thank you so much, Ícaro, for watching. Bye bye, happy birthday, thank you. Thank you, Ricardo. Thank you, guys. You guys are the best. Maria said thank you. Bye, guys. Thank you very much. Bye bye. All right. Thank you, Caio. Caio said happy birthday. Thank you, Jackie and Joyce and Chito. All of you guys. You guys are the best. Salve, Samuel da Influx Sumaré. Bye, Vinicius. Thank you, guys from Influx Campo Grande. Hey, Dagmar, thank you very much for watching. Thank you. Thank you, Julia. Hey, that's good. Heitor. All right. Bye, guys. Thank you very much. Bye, guys. Thank you. I'm not sure if this is over. Thank you for everybody who's telling me happy birthday. You're off.